Olá, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a todos que estão aí entrando na live. Boa noite, professora. E aí, pessoal, para quem puder, por favor, falar se o áudio está bom, se a imagem está normal, que a gente daqui a pouco já vai iniciar. Hoje vamos falar de um tema um pouco polêmico, mas polêmica é bom, é legal e faz sucesso. Então vamos lá. Mas vai ser. Obrigado, professor. Muito obrigado por avisar. Dando 9 horas a gente já começa. Bem, pelo sino da igreja já é 9 horas, mas pelo meu computador não. Então vamos seguir o meu computador, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Mas o tema hoje, então, a gente vai falar brevemente sobre as escolas homeopáticas, que é uma coisa que, sei lá, a maioria do pessoal deve saber, né, que se ensina muito nos cursos de especialização, mas é abordar algumas questões que acontecem hoje em dia e abordar uma coisa muito, creio eu, que peculiar da homeopatia, né, digamos assim, que envolve a questão das escolas homeopáticas. Boa noite para quem chegou aí. Bem, já deu 9 horas. Vamos então iniciar. Então, o tema, né? Falar um pouco, já falei um pouco. O tema basicamente a gente vai falar das escolas homeopáticas. Quando eu falar, todas as vezes que eu falar escolas homeopáticas, que tem algumas pessoas que não sei se na formação ou se ainda não estão muito acostumados a esse termo, mas sempre que eu falar escolas homeopáticas, a gente tem que lembrar e entender como se fosse, né, os modos, né, de se utilizar a homeopatia. Então, a escola unicista, a escola pluralista, a escola complexista e por aí vai. Então, sempre quando eu falar escola homeopática, eu não estou me referindo a alguma instituição de ensino de homeopatia. Tá? Eu estou me referindo a linhas, né, de terapêutica homeopática, vamos dizer assim. A maneiras de se olhar, né, de se promover a homeopatia. Seria basicamente isso. Beleza? Então, vamos iniciar e falar então no início quais são as principais escolas, né? As suas principais características, né? O que as definem, ou melhor, as diferem, né? Uma da outra. Então, acho que a maioria do pessoal já sabe que temos aí as duas maiores, que são a escola unicista, né, e a escola pluralista, que é um nome muito difícil de falar, aliás. E se eu não estou enganado, a escola pluralista ela se divide então em complexismo e em alternismo, né? E basicamente, pessoal, tirando, né, o unicismo e o pluralismo, que tem algumas diferenças maiores, ali o alternismo e o complexismo eles mudam pouca coisa, mas no geral, em todos esses, sempre que vai mudar mais, que é mais característico, é como eles dão o medicamento homeopático. Então, os unicistas sempre, absolutamente sempre, eles vão dar apenas um remédio por vez. Tá? Então, eu fui num médico unicista e ele me prescreveu apenas um remédio, né? Porque ele é unicista. Então, por vez, ele vai te dar apenas um medicamento. Tá? Já na escola pluralista, o médico possivelmente vai te dar um ou mais remédios, né? Muitas vezes eles dão
vários remédios, um para cada coisa. Então vai lá, ele vai dar um remédio para a sua constituição física, né, para a constituição orgânica, a sua então constituição fosfórica, carbônica e por aí vai. E depois ele vai dar um remédio para o miasma, depois ele vai dar um remédio para a parte física, e aí isso varia um pouco entre autores, né, mas geralmente eles vão dando um pouco para cada parte do corpo, vamos dizer assim. Então, para o miasma, um remédio que seja antimiasmático, um remédio que seja para a sua constituição física, um remédio que seja, digamos, o seu simílimo, né? Que aí entraria mais a questão das suas disposições e aquilo lá que a gente utiliza para encontrar o simílimo. Basicamente é isso. Então, o que eles vão dar são mais remédios ao mesmo tempo, né? Já o unicismo não faz isso, não permite isso, né? Ele dá um só por vez, com a ideia de que esse um só contempla tudo isso, né? Contempla todos esses campos em que o outro médico apenas aplica um para cada um dessas áreas, né, que existem. Tá. Então, o que vai mudar, no fundo, basicamente, é quantos remédios eles dão, né? Se eles alternam esses remédios, aí já falando do alternismo, se eles alternam, então eles vão lá, dão 2 remédios. Eles não colocam os 2 juntos no mesmo frasco, mas mandam você alternar os horários para você tomá-los ao mesmo tempo, mas não juntos, né? Já o complexismo, ele de fato faz complexos, ou seja, faz fórmulas homeopáticas, junta, né, 2 ou mais remédios no mesmo frasco para você tomá-los juntos, né? E por aí vai. Então, basicamente seria isso. Basicamente a grande diferença é essa. E aí entra uma coisa... aí entra algumas questões muito peculiares, que são as seguintes. Na homeopatia hoje em dia, né, ainda falta muito uma coisa que já existe na alopatia. Acho que por conta de tempo, acho que por conta de ser ainda uma medicina um pouco mais nova, né, a homeopatia ainda tem essa questão de você seguir certos profissionais, certas pessoas que se deram bem, que promovem bem a homeopatia, por conta da homeopatia ainda ser muito levada pela experiência. Tá? Isso é uma questão que o próprio Hahnemann diz e que de fato a gente vê que se aplica na prática. A homeopatia ela funciona através da experiência pura e simples. Então, sendo assim, hoje em dia existem muitos profissionais que promovem muito bem a homeopatia, sendo eles unicistas, pluralistas ou qualquer outra coisa aí que exista. E então existe digamos que esse emaranhado de gente que faz com que um certo número de pessoas siga aquele profissional ou siga esse outro profissional, e um outro grupo de pessoas siga aquele outro profissional que montou uma escola lá. E então nós temos essas categorias maiores dessas escolas, né? Unicismo, pluralismo, mas aí nós temos ramificações disso, e que são muitas, acho que eu diria até infinitas, né? Por conta dessa questão de você seguir um profissional e outra pessoa seguir um outro profissional. Então, vamos dar alguns exemplos para você entender melhor. Nós temos, por exemplo, o unicismo, né? Dentro do unicismo nós temos, por exemplo, a escola quentiana, que é lá do Rio de Janeiro, por exemplo, que faz um tipo de unicismo. Dentro do unicismo nós também temos outros profissionais, outras instituições que vão aplicar o unicismo de uma outra forma.
Eles vão continuar dando apenas um medicamento por vez, mas eles vão buscar esse único medicamento, às vezes de formas diferentes. Eles entendem muitas vezes que, e principalmente é isso que difere, que você pode ou não buscar tal ou qual sintoma na hora de escolher o simílimo, né, o remédio único. E isso muda muito. E isso vai alterar muita coisa, mudar, né? Então vai criar muitas escolas diferentes, muitas sub-escolas, né, diferentes. E então, por exemplo, no caso do unicismo, você vai ter vários profissionais que vão praticá-lo de formas diferentes. Então, por exemplo, temos também o Dr. Vitoukas, né, que é lá da Grécia, se eu não me engano, que também faz lá de um outro modo, que também tem alguns tipos de teorias e de práticas que não são, muitas vezes não são válidas ou não são aceitas por um outro unicista. E por aí vai. Então, a homeopatia hoje em dia ela vive nesse emaranhado de pensamentos e de escolas, de segmentos de uma instituição ou de algum profissional, e por aí vai. Tá, tudo bem. Isso é uma coisa boa? Depende. Pode ser uma coisa boa para que a gente possa então descobrir e entender melhor a homeopatia. Eu acho que isso é uma coisa boa quando a gente utiliza isso para realmente conhecer melhor a homeopatia e conhecer de fato até onde ela pode chegar, né? Então, tal profissional tem uma experiência assim, outro profissional tem uma experiência de outro jeito. Isso é muito válido para uma medicina que se faz na prática, que se faz através da experiência prática. E o que gera, então, vários ramos da homeopatia, e isso eu acho que é importante para que a gente possa, então, culminar em achar aquele que é melhor, né? E aí, então, é que a gente chega no que também pode se tornar um problema nesse emaranhado de escolas homeopáticas. Por quê? Por que isso também pode se tornar um problema? Porque quando a gente está inserido num montante de pessoas, né, vamos dizer assim, numa sociedade em que buscar o que é melhor, buscar o que é mais correto, buscar o que de fato melhor funciona, não acontece, aí a gente tem um problema. Porque se a gente tem esse emaranhado de pessoas, né, que promove a homeopatia de modos diferentes, mas também ao mesmo tempo semelhantes, porém a gente tem as outras pessoas que vão seguir aquela ou essa, que estão meio que perdidas, né? E isso é o que acontece muito hoje em dia, tá? E eu já falei muito disso na página, acho que desde o começo eu falo disso, que nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão de que eu vou seguir fulano e ao mesmo tempo eu vou seguir ciclano. Obviamente você precisa conhecer uma boa parte das maneiras com que os profissionais promovem a homeopatia, só que precisa tomar cuidado para, na hora de você promover, você não querer utilizar todas ao mesmo tempo, porque por questões óbvias não vai funcionar. Se um profissional fala que você deve, vamos pegar por exemplo o caso do unicismo, se um profissional, por exemplo, fala que você deve pegar e escolher e dar mais atenção a tais e tais sintomas, um outro de uma outra visão unicista vai pegar e vai falar que não, que o correto é você olhar tais e tais sintomas, ou que o correto é você olhar todos, juntar tudo e jogar dentro do cesto e repertorizar aquilo tudo e tentar achar o remédio. Ou seja, aí nós temos um problema,
Porque como que isso vai funcionar, você tratando um paciente assim e querendo juntar tudo isso para olhar esse único paciente? Ou seja, isso não vai funcionar. Isso tanto não vai funcionar porque isso acontece muito no Brasil, e o que a gente vê no Brasil é uma homeopatia que meio que não vai para frente. Fala assim, mas como não vai para frente, não? A homeopatia no Brasil está bem difundida, mas ela por enquanto ainda não promove grandes feitos, grandes coisas que serviriam para abalar de fato a sociedade brasileira, que é o que acontece na Índia, por exemplo. Por conta dessa falta de uniformidade no olhar, no olhar dos médicos, no olhar de todos os profissionais que promovem a homeopatia. Logo, então, esse seria um dos males de você ter essa quantidade muito grande de profissionais, mas aí seria um mal que o aluno, né, de homeopatia, aquela pessoa que está iniciando na homeopatia, ele deveria resolver. Porque, como eu disse, essas várias visões da homeopatia, elas são benéficas, mas os alunos que estão iniciando nesse caminho, nesse estudo da homeopatia, logo deveriam estudá-las e se decidirem, né? Olha, eu vou seguir tal linha de pensamento homeopático, ou eu vou seguir tal linha de um profissional tal. Então, sei lá, eu vou seguir Sankara, eu vou seguir o Vitoucas, né? Eu vou seguir Kent só, e por aí vai. Agora, como eu disse, o grande problema é você querer utilizar tudo isso num paciente só. Então, aí eu acho que entra o problema de você ter muita coisa e você não ter uniformidade. Porque aí, então, os alunos, as pessoas novas, os homeopatas começam a se perder no caminho e nunca vão conseguir, digamos que, engajar a homeopatia e fazer que, de fato, elas possam pegar um método de fulano e falar assim, não, agora eu vou fazer isso aqui. E testar, de fato, aquele método, testar, de fato, aquela maneira de se fazer homeopatia, para ver se realmente ele tem bons resultados. Porque, ao mesmo tempo que ele está tentando esse método, ele também tenta um outro, e ele está indo num outro curso que ele também está aprendendo um outro método, e aquilo vira um bolo dentro da cabeça dele e nada vai para frente. Então, acho que aí serve uma certa temperança, né? Uma certa calma para pegar e falar, não, agora por um tempo eu vou testar isso aqui, eu vou fazer dessa forma e da maneira correta, do jeito que o profissional tal faz, por aí vai. Beleza. Só que aí, como eu disse, o problema está muito no fato da pessoa buscar isso, principalmente no nosso país. Por quê? Porque essa busca, né, por uma maneira de se fazer homeopatia, ela precisa ser uma busca sincera, sem preconceitos, e uma busca racional, sem paixões, vamos colocar assim. Por quê? Porque sim, o Ricardo falou, né, que isso serviria para tudo, porque tem que ter uma padronização no método. Sim, né, para quando você está com o paciente na sua frente, você precisa de fato padronizar. Não adianta você achar que a sua cabeça vai juntar aquele monte de conhecimento que às vezes é um oposto do outro e vai olhar para o paciente e aquilo vai dar certo, né?
Muitas vezes isso não funciona. Então, aí é que está. Nós precisamos ter essa busca sem paixões para que ela não seja desordenada. Porque quando ela é desordenada, aí a gente encontra profissionais homeopatas que todo mês estão num curso de homeopatia diferente, estão numa palestra de homeopatia diferente e não consegue dar andamento em nenhum tipo, né, de padronização, nenhum tipo de homeopatia, em que ele pode de fato olhar, averiguar de fato e falar, não, esse daqui serve ou esse daqui não serve. Ou eu sei de outras melhores ou eu sei de outras piores. E por aí vai. E esse é o grande problema, porque se você não tem essa busca sincera, não adianta você ficar nessa paixão de eu amo a homeopatia, homeopatia é linda e maravilhosa, eu quero descobrir tudo sobre a homeopatia e ficar pulando de escola em escola homeopática para, sei lá, ficar pondo coisa dentro da cabeça. Como eu disse, é muito importante que você conheça um pouco de tudo, mas que vá devagar pegando cada um desses, né, e testando-os na prática, testando-os no seu consultório ou da sua maneira, para que você então possa padronizar e possa observar de fato quais métodos você pode olhar e falar, não, esse é superior a esse outro. Porque isso é meio óbvio. Tá? E aí a gente entra numa outra parte. Não adianta a gente ficar com essas paixões bobas de, porque eu acho lindo a homeopatia tal e acho lindo também a homeopatia tal. Então, eu acho lindo o unicismo, eu acho lindo que eu não sei o que, o medicamento único. A gente às vezes vê essas bobagens, né? Tipo, que eu acho lindo ali, né, daquele jeito e não sei o que, né? E aí, não, mas eu gosto também muito da homeopatia francesa, ela, né, sabe olhar, sabe, né, se interagir com a modernidade e tal, sabe? Tipo, dane-se, entendeu? Para com isso. Parece uma adolescente. Então, assim, isso não faz sentido, isso não ajuda em nada, isso não agrega em nada, essas paixões desordenadas. Mas é que aquilo é lindo, mas é que aqui é lindo também e não sei mais o que. Não, você precisa olhar para cada uma dessas coisas e falar, não, aqui é algo que eu posso recolher e de fato utilizar, e ali tem algo que de fato eu posso escolher e de fato utilizar. E aqui nesse exato momento eu quero dar o exemplo meu. Tá? Antigamente, quando eu li Kant, por exemplo, né, o Filosofia Homeopática, né, para quem não conhece, é este aqui, tá? É um livro, sei lá, se você ainda não leu, faça isso hoje, tá? Quando eu li esse livro aqui, Filosofia Homeopática, eu fiquei louco por Kant, porque ele tem uma maneira enérgica, eu era mais novo, então, nossa, né, não sei o quê, e ele é unicista, né, não, temos que seguir o que é correto, da maneira correta, e não sei o quê, os outros não prestam e tal. E eu achei o máximo, achei lindo e maravilhoso, me apaixonei por Kant e tal. Só que depois que eu li e tive contato com a filosofia um pouco, né, de Denis Demarque, que é do Medicina de Base Experimental, desculpa, tá? Não sei aí quem ama Kant também ou quem já amou Kant, mas desculpa, Denis Demarque, em termos, prestem atenção, em termos de filosofia, ele é extremamente superior a Kant, mas muito superior. A filosofia de Kant, ela não chega aos pés da filosofia de Denis Demarque. Isso é algo que eu bato o martelo mesmo e eu afirmo. E eu tive que mudar, eu tive que olhar e falar, não, Kant não sabe o que é filosofia. Ele colocou o nome do livro dele de Filosofia Homeopática, mas
tá? Denis Demarque, ele tem uma filosofia que eu vi realmente, eu consegui enxergar que é 10 mil vezes mais benéfica para a homeopatia e não só isso, mas coloca a homeopatia onde de fato elas devem estar. Já Kant utiliza uma filosofia que coloca a homeopatia onde ela não deve estar. O que criou uma coisa muito grave para a mesma e a fez quase que sumir da, da América do Norte, né? Então, obviamente que não tirando a questão do Kant de clínico, né, de experimentador de remédios, se você pega a matéria médica de Kant, por enquanto até hoje eu não descobri uma que bata a maneira com que Kant fala dos medicamentos homeopáticos. Então, um é da escola francesa e um é da escola unicista. Eu hoje uso os dois. Eu tenho uma matéria médica de Kant, tenho essa matéria médica de Kant, e eu uso hoje em dia, digamos que a filosofia de Denis Demarque, porque a filosofia de Kant, desculpa, mas não dá. Realmente, quando eu descobri Denis Demarque, eu falei, tá. Agora eu entendi como que é. E de fato, a Camila, né, falou, Denis Demarque explica tanto. Sim, ele é punk para ler. Realmente, assim, tem algumas partes, né, alguns capítulos do Denis Demarque que me deixaram verdadeiramente com dor de cabeça. Eu tive que parar, largar o livro de lado, porque realmente me deixaram com dor de cabeça. Mas é isso daí, é seguir lendo, porque, e assim, é um livro que eu acho que precisa ser lido pelo menos umas 10 vezes. Mas a maneira com que Denis Demarque utiliza, né, a filosofia, pega, por exemplo, a filosofia de Aristóteles e também a filosofia, consequentemente, de Santo Tomás, né, pega, por exemplo, a filosofia tomista e aplica isso. Quando ele aplica isso, ele leva a homeopatia para onde ela tem que estar. E aí, isso me fez ficar de boca aberta. Eu, agora, na verdade, sou apaixonado por Denis Demarque. Mas ele é simplesmente incrível. Denis Demarque, eu afirmo categoricamente, ele é genial. Ele é genial. Mas, opinião pessoal, Kant, como clínico, eu acho que é melhor. Eu acho que... E não só isso, mas como também para explicar os medicamentos, para trazer a matéria médica para a gente, não tem igual. Né? A questão do repertório também. Então, é um pouco disso que que eu me refiro. Né? Porque aí que tá, se você se prende a uma, você deixa de descobrir coisas da outra, né, que te ajudariam a evoluir. E se você também não consegue ter esse olhar, você começa então a pegar um pouco de cada coisa e não consegue se aprofundar nas mais importantes. E aí fica um problema, né? E aí você não entende as bases, as coisas mais elementares da homeopatia, e isso mais para frente começa a ruir, começa a fazer todo esse edifício, digamos que intelectual, seu com a homeopatia,
começa a decair, começa a não funcionar mais. Porque você só vai pegando algumas coisas, então, esse mês eu faço um curso aqui do fulano de tal, aquele mês eu faço um curso ali do ciclano, e aí isso não leva a nada. Então, eu acho que esse... Então, muitas vezes o que eu vejo e que me deixa um pouco incomodado é esse certo relativismo, não sei se essa seria uma palavra correta, mas esse certo relativismo para com essa escolha com as escolas homeopáticas. Então, não, porque eu aprendi segundo o método unicista, então eu não vou me envolver com outros métodos, eu não vou pesquisar, não vou ler outros autores que são de outras escolas, e eu não vou mudar nunca, eu vou sempre ser unicista e sempre vou aplicar o unicismo, e é isso. E do mesmo modo a escola francesa. Eu tive minha formação na escola francesa ou numa escola, sei lá, complexista, não sei se isso existe, né? Uma escola complexista, meio bizarro. Mas você pegar e falar, não, então, sabe, não vou me envolver com nenhuma outra, se prender e falar, não, aquilo lá não é homeopatia, ou isso aqui não é homeopatia. E aí eu acho que é um problema muito grave também, o relativismo que entra às vezes nisso, que eu acho que é o que mais acontece hoje em dia. Obviamente que isso que eu acabei de citar não pode acontecer. Então você não pode falar, não, eu sou seguidor fiel do Kant, então eu não vou ler nunca um autor francês lá, sei lá, Denis Desmarques, por exemplo. Entendeu? Isso é loucura, né? A gente não está falando de religião, a gente está falando de ciência, de medicina, tá? Isso é bobagem. Então, só que aí entra a questão do relativismo, que muitas vezes pode acontecer e que muitas vezes eu já observei nos meios homeopáticos. Mas como assim relativismo, né? Essa coisa de tudo serve. Então, tem um fulano lá de não sei onde que inventou um método de usar a homeopatia agora desse jeito. Vamos lá, que lindo, vamos lá ver então, vamos aprender para eu testar também, vamos lá. Lá, que lindo, maravilhoso também aquele método, olha o jeito com que ele fala da homeopatia. Aí tem então, aqui na escola francesa é maravilhosa também, ela é linda e maravilhosa e tudo dá certo, né? Mas também a escola unicista é tudo maravilhoso, o Kant, sei lá, algum dos indianos, alguns não, né? Aqueles lá dos indianos, tem um monte lá, né? Que faz de um jeito ou de outro. Sei lá, o fulano de tal, o ciclano e por aí vai. É tudo lindo. Então, são dois extremos que a gente não pode chegar. Se prender a uma escola e não estudar outras, e também achar que tudo serve, que tudo é lindo e que tudo é maravilhoso. Porque não é. Tá? Isso é uma questão que eu acho que tem que ser temperada, que tem que ser utilizada aí um pouco da virtude da temperança, para que a gente possa de fato olhar todas as escolas e falar, não, isso daqui eu posso retirar aquilo lá, eu posso retirar dessa daqui outra, isso aqui, para entender isso aqui, mas o relativismo ele não pode te prender para que você então deixe de buscar a melhor. Olha, mas como assim a melhor? Você não acabou de falar que a gente pode pegar uma parte de uma, a gente pode pegar uma outra parte de outra. Assim, exatamente isso. Só que nós temos que sempre buscar a escola que contempla um pouco disso tudo, um pouco daquela, um pouco dessa, um pouco, né? E então, através disso, pegar e buscar de fato a que mais dá certo. E aí já a gente não conseguiria avaliar essa questão de
qual dá mais certo, qual é melhor, pelas grandes escolas. Então não adianta eu te falar assim, olha, o unicismo é melhor. Sabe por que não adianta? Porque tem uma quantidade de médicos unicistas que são péssimos. Esse é o ponto. No Brasil, por exemplo, você vê enormes críticas a médicos unicistas, muitas vezes, e críticas que são cabíveis. E aí eu vou falar assim, não, ó, se segue o unicismo porque ele é melhor. Entendeu? É complicado. Do mesmo modo, a escola francesa. No Brasil, eu já escutei muitos médicos, muitos profissionais da escola francesa que falam coisas que são, desculpa, completamente descabidas, que não dá para falar. Então, eu já encontrei muito aquele papo ainda, né, muito no meio da escola francesa, aquela coisa de, não, porque os limites da homeopatia, não sei o que lá, os limites da homeopatia. Não, a homeopatia tem os seus limites. Sabe, parece que é um medo. Muitas vezes eu vejo como se fosse um certo receio, um medo mesmo, de falar a verdade. De falar o que de fato a homeopatia pode fazer e de não parecer muito estranho para os que estão de fora. Então, por exemplo, os alopatas, eu não posso parecer muito esquisito para os alopatas, por exemplo. Então, eu tenho que falar que a homeopatia tem muitos limites também, porque ela é uma medicina comum e tal. Eu acho que aí também mora um problema grave. Então, não adianta eu te falar, segue essa escola grande aqui ou segue aquela outra escola grande. Eu acho que a gente precisa sempre aprofundar para tentar encontrar aquela que vem de subdivisões de escolas, mas aquela que consegue contemplar um pouco de cada uma, né, dessas grandes escolas, mas aquela que principalmente dá mais resultado. Porque no fundo, o que importa é isso, tá, gente? No fundo mesmo, digamos, no final do túnel, né, o que vai importar são os resultados. Não existe outra coisa que você vai realmente conseguir avaliar de fato que seja melhor do que você avaliar os resultados. E aí, por exemplo, entra o caso dos unicistas aqui no Brasil, que foi a live que eu fiz da semana passada, que é meio difícil encontrar unicistas no Brasil que realmente conseguem ter sucesso, que realmente conseguem ter um trabalho que seja muito bom, né, que consiga, né, muito sucesso. Então, o que acontece? Você precisa então buscar aquela que consegue uma porcentagem maior de vezes, né, ter resultados não só bons, mas resultados extraordinários. Porque uma coisa muito peculiar que acontece na homeopatia é que todas essas escolas, então unicismo, pluralismo, tal, isso é realmente um pouco estranho, assim, sei lá. Mas todos esses métodos que nós temos, né, essas maneiras de promover a homeopatia, todos eles funcionam. E isso é que é um pouco complicado. Porque se você pegar, por exemplo, os franceses, vão ter muitos casos que eles vão curar de fato. Se pegar, por exemplo, os unicistas, eles vão ter muitos casos que eles também vão curar de fato. Boa noite, seja bem-vindo. E aí que eu acho que mora um problema, porque todas elas vão funcionar, né? Então a homeopatia tem esse diferencial que é muito peculiar dela. Não adianta só você... Então vamos imaginar aqui, se eu sou um alopata e vou buscar fazer isso, não vai funcionar. Não adianta eu ser alopata e achar que isso entra para a alopatia. Então eu vou lá dar injeção em alguém, eu pego, tiro a agulha e aplico, né, e jogo
o conteúdo da seringa na boca da pessoa para ela engolir. É um método diferente de aplicar a alopatia. Não vai funcionar, vai dar errado, vai dar cagada e aí que tá. Na homeopatia já não é assim. Na homeopatia, todas essas escolas conseguem ter certos sucessos, certos casos bons, certos casos que vão para frente, que melhoram, que podem ajudar as pessoas. Então eu volto nisso. Eu acho que a gente tem que buscar sempre aquela que de fato pode trazer e mostrar mais resultados. Então, hoje em dia, e aí eu vou falar de mim, hoje em dia eu, pessoalmente, me coloco mais na escola unicista, porém seguindo mais os ensinamentos do Dr. Praful e dos médicos da Wright Homeopatia lá na Índia. Por quê? Como eu disse, porque por enquanto, até o dado momento, até o exato instante deste milésimo de segundo, por enquanto foi o que eu observei, onde existe uma eficácia e um número bem homogêneo de casos que foram muito eficazes e extraordinários, que vencem em eficácia muitas outras escolas, que tratam casos que muitas outras escolas não colocam a mão, que curam casos que muitas outras escolas não colocariam a mão. Então, até o dado momento, eu sigo mais essa linha, que foi o que eu tive contato, e foi, como eu disse, o que eu observei, que até hoje, por enquanto, eu não vi nada melhor, nada mais eficaz, nada mais que possa dar mais resultados do que o que eles fazem lá. Não sei se daqui a um ano eu vou conhecer um outro pessoal, eu vou conhecer uma outra maneira, não sei. O que eu sei é que no dado momento é isso, beleza? Bem, eu não conheço absolutamente nada de medicina quântica, eu conheço homeopatia. Então, realmente eu não posso falar e não sei como nem se trata isso. Então, o senhor vai me desculpar, mas eu realmente sou completamente leigo nesse assunto. O que eu sei é de homeopatia e dos casos que eu já vi, e é por isso que até hoje eu escolho a homeopatia do pessoal da Wright Homeopatia, lá da Índia, que nasceu, digamos assim, meio que nasceu com o Dr. Praful, tá? Então eu acho que seria isso. A live já deu mais de 40 minutos. E uma coisa que é interessante, que eu vou falar por último, é que às vezes a gente vê muita gente falando, porque lá a escola tal não segue Hahnemann, a escola tal não segue Hahnemann. Isso é muito complicado, porque se a gente pega as maiores escolas, então o pluralismo e o unicismo, vamos pegar aí a escola francesa e os unicistas e tal. Se a gente pega isso, eu creio que
uma segue muito Hahnemann e a outra segue muito Hahnemann. Porque se a gente pegar a sexta edição do Organon, nós vamos observar que a escola francesa ela segue de forma realmente quase que total a sexta edição do Organon. Tá? Isso não dá para negar. Realmente, a sexta edição, quando o Hahnemann expõe algumas outras coisas e tudo mais, muda algumas coisas, né? Realmente o que a gente observa é que a escola francesa consegue ter uma similaridade maior com a sexta edição. Mas nós sabemos do pequeno problema que envolve a sexta edição, dela ter sido publicada muito tempo depois que Hahnemann já tinha morrido. E a grande maioria dos unicistas vão então olhar mais e seguir mais a quinta edição do Organon, que foi, né, lançada ainda quando o próprio Hahnemann era vivo. Tanto que, né, o pessoal da Riot Homeopatia, lá na Índia, eles não aceitam a sexta edição do Organon. Eles ficam com a quinta edição, né, e consideram como a última do próprio Hahnemann. Então é muito complicado falar isso. É muito difícil falar e colocar essa questão de fulano segue mais Hahnemann que ciclano, porque existe esse enrosco aí, e que eu acho que nunca vamos pegar e vamos achar documentos que mostram que tal ou qual edição está errada ou não deveria existir. Então, continuemos assim, buscando a que dê mais resultados. Pelo menos para mim isso é o mais importante. Então, é isso, tá, pessoal? Falamos muito. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aí, todo mundo que está desde o começo aí, tá? E é isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, chama lá no direct, tá? E acho que eu não tenho mais nada para falar. Beleza? Eu quero agradecer novamente todo mundo que esteve aí. Quem puder, por favor, compartilha a live, compartilha também a página aí, para que mais pessoas possam vir, possam assistir também. Ela fica aqui nos stories durante 24 horas, tá? E depois eu vou tirar e vou colocar no canal do YouTube, porque aí ela vai ficar para todo o sempre, beleza? E é isso, tá? Mais uma vez, muito obrigado por todo mundo que acompanhou. Foi um prazer estar com vocês novamente. Lembrando que toda segunda-feira, tá? Toda mesmo. Sempre às 9 horas. Nós vamos estar aqui fazendo a live. A de segunda-feira é aquela mais, tipo, qualquer coisa. Claro que sempre eu vou seguindo um pouco os assuntos anteriores, mas vai ser sempre alguma coisa mais aleatória, tá? E a outra live, que é de quarta-feira, a gente vai falar sobre alguns casos clínicos que eu venho recolhendo, né, já dos cursos da Riot Homeopatia que eu faço já há 5 anos. Então, na quarta-feira eu vou fazer outras lives somente para apresentar alguns desses casos clínicos deles, né, dos médicos indianos. E então vão ser lives mais rápidas, né? Esperamos assim. E basicamente é isso, beleza? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.